Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de uma pergunta que muitos têm feito. Muitos têm perguntado por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden. Por que é? Me atentando para o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 ao 18, diz assim: E colocou Deus o homem no jardim do Éden para o lavrar e o cuidar. E ordenou ao homem que de toda a árvore do jardim comesse livremente. Mas, no versículo 17, diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, dessa não comerás, disse ao homem, porque se dela comeres, certamente morrerás. Se um dia dela comeres, certamente morrerás. Que morte é esta? É a morte, com certeza, espiritual. Porque quando Deus diz sobre a morte física, ele diz que o homem voltará ao pó da terra. Então, a morte espiritual certamente aconteceria se o homem comesse da árvore que estava no meio do jardim. Interessante, né? E eu fiquei pensando sobre isso e eu imaginei qual é o intuito da pergunta de muitas pessoas. Eu acho que muitas pessoas, algumas delas pensam, quando perguntam, que querem aprender mais do Senhor, não é verdade? Mas também eu acho que algumas delas, ou muitas delas, querem questionar Deus. Querem questionar porque foi colocado todas as árvores boas para que o homem delas se alimentasse, comesse livremente. E por que é que ele colocou uma árvore ali que não poderia comer, porque se comesse dela, certamente morreria? Então, existe muitas vezes no homem, na pergunta, no intuito da pergunta, um questionamento. E é assim que muitas vezes acontece com o homem. Quando o homem erra, principalmente quando o homem falha, ele sempre questiona alguma coisa. Ele questiona por que o outro falhou com ele e por isso ele acabou errando. Ele questiona quando há uma enfermidade, por que é que Deus tem permitido essa enfermidade. Quando passa por tribulações, por lutas, eu tenho sido fiel a Deus porque eu tenho passado por tantas tribulações, por tantas lutas. Mas, retornando a este pensamento da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vejo que Deus, ele quis deixar o homem livre, não é verdade? Livre para suas próprias decisões. Você imagina, seria liberdade para o homem se ali no jardim do Éden tudo fosse favorável ao homem? Seria liberdade? Não seria, porque a verdadeira liberdade está não em obedecer às ordenanças ou desobedecer,
Mas a verdadeira liberdade está em optar. Não está em cumprir, mas está em decidir a opção. Sim ou não? Eu vou comer desta árvore ou eu não vou comer dessa árvore? Isso é liberdade. A verdadeira liberdade. Então Deus ali deixou uma lei para o homem? Não creio. Deus ali deixou uma ordenança, porque ele disse primeiro, de todas as árvores que está no meio do jardim, dessas você poderá comer livremente, de todas elas você poderá comer. Mas de uma só, do conhecimento do bem e do mal, essa você não poderá comer, porque se dela comeres, então morrerás. Bom, o homem poderia escolher, não é verdade? Isso é liberdade. Isso é a verdadeira liberdade, né? Então, vamos pensar no que Deus tem para as nossas vidas, em todas as coisas. Eu penso que a queda do homem, a nossa queda, a queda do ser humano, depois da morte que ocorreu com a desobediência, a queda nossa sempre está na nossa concupiscência, sempre está na nossa tendência pecaminosa. Mesmo estando firmemente com Deus, temos propensões à queda, temos propensões à falha. Mas podemos optar por viver uma vida de comer do melhor de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis e que sabemos que existe ali no meio a opção de conhecermos ou de passarmos a experimentar um outro caminho, que não seja o caminho que Deus propôs para nossas vidas. É interessante nós nos atentarmos para os nossos questionamentos. É interessante nós olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos a nós: estamos buscando uma pergunta para a nossa vida? Estamos buscando respostas a essa pergunta porque queremos aprender do Senhor o porquê ou para quê? Ou porque estamos querendo justificar as nossas falhas, justificar os nossos erros, ou até dizer que o outro errou, ou que Deus permitiu o erro, ou que Deus nos levou ao erro, ou que Deus nos tentou. A palavra do Senhor diz que Deus ao homem não tenta, mas que o homem é tentado pelas suas próprias concupiscências. O homem é tentado pelos próprios desejos da carne, pelos desejos da sua própria concupiscência, pela sua tendência, não é? De experimentar tudo. Hoje nós vemos isso aí no mundo. Temos, né? Dizem que precisamos conhecer todas as coisas para escolher. Mas, muitas vezes, dizem que conhecer tudo é liberdade. E não é. Conhecer tudo não é liberdade. Liberdade é caminhar na opção de escolher o melhor de Deus para as nossas vidas. Interessante que quando Satanás, através da serpente, chega para Eva e pergunta para Eva, ele diz, a pergunta dele é sagaz, por isso é a serpente mais astuta, né, de todos os animais.
ela sagazmente ela pergunta: é verdade que Deus colocou todas as árvores no jardim e delas vocês não poderão comer? Não poderão comer de todas as árvores? E Eva, mais que pronta para explicar, ela diz assim: não, não é verdade, não é verdade. Deus, ele nos disse assim: pode comer de todas as árvores do jardim, pode comer livremente de todas as árvores, só não pode comer da árvore do bem e do mal, porque se comermos, morreremos. Aí Satanás, sagazmente, ele diz: ah, é? E eu acho que não é bem isso. Não é bem isso. O que acontece é que se você comer desta árvore, você será sábio, você terá todo o conhecimento de Deus, você terá todo o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tem. Você vai ser, aí sim é que você vai ser completo em tudo. E a Eva olhou para aquela fruta, olhou para o fruto daquela árvore e falou: ah, ela é boa, eu vou experimentar, parece ser boa. E ela comeu e disse para Adão: é boa, experimenta. Adão foi e comeu. E automaticamente entrou o pecado. Automaticamente, pela desobediência da ordenança de Deus. Deus não proibiu. Ele só diz assim: se comer, certamente morrerás. E aí é que está. Nós, quando erramos, nós sabemos. Nós sabemos das consequências. Mas nós, pelas nossas tendências, não resistimos a experimentar muita coisa que dará um resultado terrível para as nossas vidas. Mas graças a Deus que, através do Espírito Santo de Deus, que se entregou através da morte de cruz, o madeiro simbolizando aquela nova árvore da justificação, hoje nós podemos nos atentar para quando falhamos, que temos o Espírito Santo de Deus para quebrantar o nosso coração, para nos levar ao arrependimento total, para retornarmos à intimidade, à liberdade com Deus, porque a liberdade é você viver no paraíso pleno, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias que nos apresentam. Isto é liberdade. Não é porque as coisas estão dando errado, muitas vezes, que eu vou falar: eu estou cansado, Deus não tem me ouvido, Deus não tem me percebido, e Deus tem colocado tantas regras. Deus não coloca regra alguma, irmão. Nós vivemos pela graça, a graça abundante do Senhor nas nossas vidas, que é o livre-arbítrio para optarmos pelo conhecimento do bem e do mal, e caminharmos pelo caminho que queremos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Pai que nos ama. É um Pai que nos conhece. É um Pai que nos chamou por nome e sobrenome antes mesmo de nós sermos ainda formados lá no ventre da nossa mãe. Antes mesmo, quando éramos uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, o Senhor já nos conhecia, já nos amava, já tinha nos chamado e Ele te ama. Então, pense sobre isso, Deus te ama. Viva no amor do Senhor, coma do melhor da terra,
Come do melhor. Não coma das porcarias que Satanás te ofereça, dizendo que são boas. Coma do melhor. Convide a outros para sentar na mesa, comer dos melhores frutos contigo. Deus nos deu o melhor. Deus nos deu a mesa farta. Deus nos deu todos os frutos. Deus nos deu os frutos bons. Deus nos deu o paraíso de coisas boas. É isso que temos. E passamos por problemas? Sim, passamos, porque senão não teria graça termos a vida e liberdade no Senhor, não é verdade? Não teríamos graça optarmos por buscar ao Senhor, por buscarmos a face do Senhor, por orarmos. Pense nisso, ok? Tenha um dia abençoado e creia, Deus sempre tem o melhor para você e para mim. A paz. Tchau.